Capítulo 1, Carta aos Romanos, chamada de a Catedral das Doutrinas Bíblicas, o Evangelho de Paulo, o Evangelho completo. Versículo 16, muito conhecido. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Palavra de Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, adoramos, continuamos em culto, continuamos dependentes de Ti, necessitados de Ti. Nossos corações, nossas vidas necessitam ouvir palavras que sejam vindas do Senhor. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, seja tão somente a voz do Senhor através da voz de um fanico de barro, em nome de Jesus. Quantos concordam, dê glória a Deus? Tome assento adorando o Senhor. Deus abençoe, irmã Aparecida, todos os irmãos. Porque, palavras de Paulo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo faz essa declaração no meio de muitas coisas que estavam acontecendo para fazê-lo se envergonhar do Evangelho. Esse Cristo que eles pregaram, que era o Salvador, que era o Filho de Deus, havia morrido crucificado numa cruz, a morte mais vergonhosa daquela época. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E esse Cristo, para muitos, morreu de maneira vergonhosa. Então, havia uma zombaria a respeito disso. Mas Paulo não se envergonhava disso. A corte romana, os romanos, falavam da cruz de maneira ridicularizando. E todo aquele que servia a esse Cristo era considerado gentinha. Mas Paulo não se envergonhava deste Evangelho. Paulo perseguiu essa igreja. O maior perseguidor da igreja foi ele mesmo. E ele falava tanta coisa contra a suposta seita que ele dizia, mas agora ele estava defendendo essa seita que não era seita, mas a verdadeira religião, e ele não se envergonhava disso. E é interessante também observar que Paulo não está se envergonhando de um evangelho que cobra, de um evangelho que condena o que as sociedades da época aprovavam. Logo, no versículo 18 a seguir, Paulo vai revelar a depravação dos gentios, os pecados daqueles que, tendo conhecimento de Deus, o desprezou. Mesmo conhecendo Deus, eles tiveram um comportamento de desprezar isso. E Paulo vai fazer uma relação dos pecados destas pessoas. E o maior deles, olhando para o texto, o contexto, é desprezar o Criador, desprezar o próprio Evangelho do Criador. E Paulo vai fazer uma relação. Deus entregou essas pessoas que desprezam o conhecimento à imundícia,
para desonrarem os seus corpos entre si. Ele vai falar até de homem com homem e mulher com mulher. E esse evangelho condena, mas a sociedade da época aprovava. Aquela questão da minha cara metade, da minha alma, como é que fala? Alma gêmea. Poderia ser um homem achando outro homem se fosse a metade da alma, ou a alma gêmea. Poderia ser uma mulher achando outra mulher se fosse essa metade, ou esta alma gêmea. Então, eles aprovavam o amor do jeito que quisessem amar, e havia uma confusão muito grande. As mulheres daqueles homens eram mulheres para ter filhos, mas as mulheres dos prazeres eram as prostitutas. E Paulo vai falar um evangelho que vai contra isto. Então ele está sendo desprezado por toda essa gente, toda essa sociedade, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a posição que ele tinha, mas agora ele está verdadeiramente vivendo para Cristo. Por isso eu quero ministrar nesta noite sobre o tema, se o Senhor nos der palavras: não me envergonho do evangelho. Qual que é o tema? E eu já tenho a primeira pergunta para nós, para mim, para você. Você tem algum lugar que você frequenta que você tem vergonha de falar que é cristão? Você tem vergonha de assumir a sua fé que é diferente? A sua maneira de falar que é diferente? A sua maneira de se vestir que é diferente, é moderada? A sua maneira de comportamento que é diferente, porque você não mente, você não engana, você não aceita suborno, você não vende o seu caráter, você não vende o seu voto, você não é favorável a alguma coisa só porque ela te beneficia e contra outra só porque ela não está em seu benefício, mas você é justo, você é correto, você é de Deus. Você se envergonha no meio dos seus amigos que bebem, porque você não bebe. No meio dos seus amigos, jovens no caso, que já não são virgens, mas você é virgem. Aqueles que têm vários namorados, mas você não, está esperando em Deus. Você se envergonha desse evangelho? Paulo revela algo aqui tremendo, além de outras revelações. Paulo diz: o evangelho que eu não me envergonho dele é o poder de Deus. E quando ele diz é o poder de Deus, ele usa uma palavrinha no grego, dunamis. É o poder que explode. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, ele explode o pecado. Ele aniquila o pecado. Ele acaba com o pecado, ele desfaz o pecado. O evangelho do Senhor Jesus, ele é tão poderoso, que quando ele é recebido, é poder de Deus para salvação de todo o que tem que crer. Então tem que ser recebido, tem que ser crido, de maneira que eu pratique ele, que eu ande nele, que ele seja a minha única regra de fé e prática. Quando esse evangelho é recebido dessa forma, e senhoras e senhores, não estou falando de religião, estou falando do evangelho, do poder de Deus, da palavra de Deus, estou falando da Bíblia Sagrada, o livro santo de Deus. Quando esse evangelho é recebido, ele me lava. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse a ele: Senhor, nunca, de maneira nenhuma o Senhor vai me lavar. Porque Pedro tinha aquela consciência do ritual judaico. Jesus não podia ser aquele que estava lavando o pé, tinha que ser um escravo, ou tinha que ser uma mulher, ou tinha que ser o menor daquele lugar.
Então Jesus não podia, no conceito de Pedro, lavar os pés dele. Então, não, Senhor. Aí Jesus disse: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele disse: não, Senhor, então lava tudo. E aí Jesus fala: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Dabaço camaragai. Esse evangelho, ele é o alvejante de Deus, ele nos limpa, ele nos lava, ele tira de nós a mancha, ele tira de nós a sujeira. Ramaço candai. Esse evangelho também nos santifica. João 17, na oração sacerdotal, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse evangelho, além de ter o poder de nos limpar, ele tem o poder de santificar. Limpar e santificar é diferente, embora a gente pense que pode ser alguma coisa parecida. Limpar é lavar, agora santificar é separar. Esse evangelho me separa para Deus. Esse evangelho me tira do caminho das trevas e me coloca no caminho da luz. Esse evangelho me tira do charco de lodo e me coloca na rocha limpa, perfeita. Esse evangelho, ele me tira do caminho da morte e me coloca no caminho da vida, como foi dito nesta manhã. Esse evangelho, ele tem o poder de me separar. Eu estou no meio dos escarnecedores, mas eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou separado. Jesus disse assim, no Evangelho de João 15:19, se não me engano: olha, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Esse Evangelho, ele me santifica no mundo. Ele não me tira do mundo, mas no mundo me separa dele. Me faz diferente nele. Esse evangelho me dá um pensamento novo, uma maneira nova de lidar com a vida. Esse evangelho traz parâmetros maravilhosos para as minhas decisões, porque ele me ensina a não pensar no hoje, mas pensar primeiro no amanhã. Adás e amai. Esse evangelho me ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aleluia. Porque o amanhã pertence a Deus. Esse evangelho, quando eu vou analisar propostas, me faz pensar primeiro na eternidade, me faz pensar primeiro no céu. Então, se a proposta for tentadora, olha, você vai ganhar 10 mil reais por dia, mas esses 10 mil me tira de Deus, eu não penso nem uma fração de milésimo de segundo para tomar decisão. Eu digo: não quero, não quero. Você está doido? São 10 mil por dia. Eu falo: você está louco? É a minha eternidade, é a minha salvação. Darás que amai. Esse evangelho me dá inteligência espiritual, esse evangelho me dá entendimento espiritual. Esse evangelho me faz excelente na terra, porque as minhas decisões não estão balizadas no dinheiro, na promoção, na fama, em chegar à frente ou na frente de alguém. Não, esse evangelho me ensina a chegar lá, na glória celestial, ao encontro de Jesus, na salvação eterna. Eu não me envergonho do evangelho, porque esse evangelho me salva, esse evangelho me liberta, esse evangelho me transforma, esse evangelho me dá vida, esse evangelho me dá caráter, esse evangelho me faz uma nova criatura. Aí abraça, cai. Tem alguém porventura nesta noite que tem coragem de proclamar em alta voz: eu não me envergonho do evangelho? Homem nenhum na terra, máquina nenhuma na terra, porque agora tem umas máquinas aí tremendas, hein? Tem umas máquinas que parecem um forno. As mulheres entram feias, saem bonitas do outro lado. Os homens entram raquíticos, saem forte do outro lado. Não tem uns negócios meio doidos aí? Você entra com o nariz chato e sai com o nariz comprido.
Você entra com a orelha desse tamanho, você com a orelha, Brad Pitt. Não sei o tamanho da orelha dele não, mas ele é famoso, né? É um negócio. Esse evangelho é o forno do céu. Eu entro nele não valendo nada, saio do outro lado valendo alguma coisa, porque eu saio parecido com Jesus, transformado por Jesus, abençoado por Jesus. A coisa mais linda desse evangelho é que ele me leva para Jesus. E é interessante que o evangelho, ele tem umas manias diferentes de nos levar a Jesus. Como que este homem Paulo, que chamava Saulo, mas é uma questão de nome grego, nome hebraico e nome romano, mas esse Saulo, ele perseguia a igreja, ele consentia na morte dos irmãos, e agora com carta assinada pelos sacerdotes, ele vai até Damasco, ele está querendo agora matar. Então esse homem é o inimigo do evangelho, e o evangelho está lá. Deixa ele vir. Estou me lembrando aqui de um dos livros, dos tantos que eu já li, sobre avivamento. E teve um juiz que ficou indignado, porque talvez vocês lembrem, os que gostam de ler, ficou indignado porque ele não concordava, e ele era um cristão cético, ele não cria muito nessas coisas. Aí ele disse, não concordo que naquela ilha está acontecendo tanta coisa. E esse juiz pegou um barco e foi para a ilha, para, desmascarar as falácias, vamos dizer assim. E aí ele pega o barco e vai, irmã Rayane. Quando ele está faltando algum 1 quilômetro, 2 quilômetros para chegar na ilha, ele começa a falar assim, estou sentindo alguma coisa diferente. Não sei o que está acontecendo comigo. Você está sentindo um calor diferente? E vai chegando na ilha. Quando ele chega na ilha, ele está cheio do Espírito Santo. Está cheio da glória de Deus. Esse evangelho é assim, Mancinte. Ele vai atraindo a gente com o pior que a gente tem. Com nada de nós, com aquilo que a gente não presta. Saulo foi atraído como perseguidor. E Jesus falou assim, eu estou falando assim só para você entender, claro que Jesus não fez isso, tá bom? Jesus falou assim, marca uma agenda aí para mim, na estrada de Damasco, tal hora eu vou encontrar com Saulo. Quando o Saulo está indo, irmão Adson, todo disposto, todo bem aparelhado, confiante, agora eu acabo com essa seita, porque ele era um fariseu zeloso, conhecedor da lei, mas zelo sem conhecimento é morte. E ele vai, de repente, esse evangelho se apresenta para ele. Primeira coisa que acontece na apresentação do evangelho, um clarão. O evangelho do Senhor é a luz que ilumina as nossas vidas, é a luz que impacta as nossas vidas, é a luz que põe todo o orgulho por terra, é a luz que resplandece nas trevas. E aquele homem valente, tão sabedor, conhecedor de tantas coisas, um doutor da sua época, cai por terra. Capítulo 9 de Atos, não diz que ele caiu do cavalo, meus queridos irmãos, nem do camelo, nem de um animal, só diz que ele cai por terra. Então cuidado com as afirmações ou com o que você ouve a respeito disso, mas ouça sempre a mensagem de alguém que está pregando, mesmo que diga isso, porque Deus está inspirando alguém a falar alguma coisa. Amém? Eu falava isso para os alunos de bacharel. Então, esse Saulo cai por terra, e é interessante, irmão, porque ele cai por terra e ouve a voz do evangelho. Você já entendeu que Jesus e o evangelho é Jesus até agora? Ele é o Logos de Deus, no princípio era o verbo, mas o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo encarnou. Jesus é a palavra encarnada. De repente a voz do evangelho, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Era para a voz, se fosse um evangelho,
como de alguns escritos que tem por aí, a voz falaria de maneira vingativa e já destruindo Saulo. Mas esse evangelho é da salvação. Esse evangelho não é de morte, esse evangelho é de vida. Esse evangelho não é de condenação, esse evangelho é de salvação. Arabaço, Daragai. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O que esse evangelho faz comigo, irmã Luciene? Esse evangelho, ele me leva à reflexão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus sabia por quê? Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então ele estava levando Saulo à reflexão. Por que você me persegue? Por que você persegue o evangelho? Porque lá na frente, daqui um pouco nessa conversa, Saulo vai revelar que o perseguidor do evangelho vai defender o evangelho agora. Saulo vai ser levado a uma reflexão, e eu queria muito que nós, obreiros do altar, eu, vocês, toda a igreja também, você internauta, refletíssemos sobre esse evangelho, se nós queremos esse evangelho, ou vamos continuar dando desculpas para não nos rendermos a ele. Tem muita gente falando muita coisa, dizendo que sabe isso, que um líder não deve ser isso, que um líder não deve ser aquilo, não deve fazer não sei o quê, mas eu não estou sendo líder, eu estou sendo pregador do evangelho. Eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando o que o evangelho fala. Eu estou pregando não a minha palavra, mas a palavra de Deus segundo o evangelho. Então não tem nada a ver comigo, senhoras e senhores, tem a ver com o Espírito Santo e a palavra de Deus. Esse evangelho quer nos levar a reflexões que precisamos chegar a elas. Espera aí, eu vou continuar indo na igreja somente aos domingos para aliviar minha consciência, ou eu vou ter aliança com esse evangelho? Gostou da pergunta? Quem gostou da pergunta? Quem achou ruim essa pergunta? Se achou ruim, vem na terça, vem na quinta, vem nos outros dias. Esse evangelho, ele me leva à reflexão. Eu estou, de fato, andando com Deus. Quando eu vou participar da ceia, esta manhã nós falamos, Deus revela a Paulo, que agora é Paulo, o transformado, o convertido, que quando a gente vai cear, o homem deve examinar-se a si mesmo. E aquilo ali para ver se participa do corpo. Por quê? Para participar do corpo e do sangue, tem que ter vida no evangelho, vida com Deus. Não tem que proclamar que você é cristão. Não tem que dizer, eu estou na igreja dos crentes. Não, tem que viver o evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Alguém pode dizer, eu não me envergonho do evangelho? Mais uma vez, 1, 2, 3. Ele nos leva à reflexão. Jesus, enquanto palmilhava aqui, Jesus é o evangelho? Sim ou não? O evangelho é Jesus? Enquanto ele palmilhava aqui, ele disse assim, eu quero revelar algo bem especial para vocês. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos e do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos e do meu Pai que está no céu. Ser negado por Jesus é ser condenado. Sim ou não? Ego eimi herodos. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Sem ele não tem chegada no céu. Onde nós queremos chegar? Quando Jesus disse, todo aquele que me confessar, ele não está dizendo que eu tenho que sair por aí dizendo que eu sou cristão. Ele não está dizendo que eu tenho que chegar na escola e dizer, eu sou crente.
Embora eu possa fazer isso. E que isso até de certa forma faça parte. Mas ele não está dizendo isso. Quando ele está falando isto, ele está dizendo assim: todo aquele que viver uma vida que revela que eu sou o Senhor dele. Esse é o grego. Todo aquele que viver uma vida que revela que eu sou o Senhor dele, eu vou falar para o meu Pai a respeito dele e para os anjos. Eu vou dizer a ele, ao meu Pai e aos anjos: esse é filho, esse é servo. Mas todo aquele que viver uma vida revelando que eu não sou nada dele, que eu não mando nele, eu vou também naquele dia dizer: esse aqui é falso. E aí, corrobora conosco Mateus 25. Separe os bodes das ovelhas. Os bodes condenados, as ovelhas salvas. Então, quem são os bodes? Os que negam Jesus com a vida. Quem são as ovelhas? Os que confessam que tem um pastor. Toda ovelha vive só com pastor. Ovelha não sabe viver sem pastor. Bode sai fazendo encrenca. Quem já morou perto de bode? Irmão, esses são tudo cheio de... Eles são doidos. Né, Edmundo? Vai comendo tudo que não se come, vai subindo, sobe até em árvore. Ovelha não, ovelha vai, ó. Você sobe em árvore. Você come qualquer coisa. Porque ovelha é diferente. Né? Tem gente que está subindo em certas árvores aí, irmão. Ei. E quando comer o fruto dessas árvores, morre. Porque são envenenados. Procure andar como ovelha. O Evangelho nos leva a reflexões. Danaço, Kamadai. E esse Evangelho faz algo muito especial também, irmã Ângela, além dessas coisas maravilhosas. Esse Evangelho me garante unção. Diga: esse Evangelho me garante unção. Aleluia. 1 de João 2,20, João diz assim: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Porque esse Evangelho é implantado em mim. Jesus, ele tinha um sonho, que depois vai ser revelado para a igreja cristã. Olhe para cá, na igreja cristã, nós temos um privilégio prometido lá, Ezequiel, Jeremias, Deus falando através dos profetas. Eu vou trazer para vocês um novo tempo, e eu vou dar a vocês um novo coração, e eu colocarei a minha lei dentro dos vossos corações. Quando Jesus vem, ele vem para o nosso coração. O Evangelho vem para a nossa vida, vem no pacote. É interessante, você nem conhece a Bíblia ainda, você tem fome de ler, fome de estudar, e você tem prazer em ler e estudar a palavra de Deus, mas você ainda não conhece novo convertido, mas os seus passos são dirigidos pelo Espírito Santo conforme a palavra, e você vai descobrir depois que andava obedecendo a palavra sem conhecer, porque ele veio para dentro de nós e começou a dirigir as nossas vidas. Esse Evangelho me dá consciência, esse Evangelho me enche de santo temor e tremor. Gadashai, aleluia. Abacuque disse: ouvi a tua palavra e temi, ouvi a tua palavra e me enchi de temor. Gadaramaia. Quando Deus nos revela o futuro, nós nos enchemos de temor. Quando Deus nos revela quem somos, nós nos enchemos de temor. Quando Deus nos desnuda diante dos olhos dele, nós caímos prostrados diante dele pedindo misericórdia. Glória a Deus, esse Evangelho é perfeito. Ele me dá essa unção. Vós tendes a unção do santo, sabei tudo, versículo 20. O 27 é um pouco mais profundo. Vocês já sabem tudo e não precisa que ninguém lhes ensine nada. João estava falando que não precisava de mestre, se Deus deu mestre para a igreja. Nós temos os dons apostólicos, os dons ministeriais, dom de apóstolo, dom de evangelista, dom de pastor, dom de mestre e doutor na palavra, o dom de profeta, e vai.
Então João estava contra isso, que em Efésios 4:11 a seguir revela? Não, João estava explicando algo mais profundo. Vocês têm a unção do santo, e não necessitam que ninguém lhes ensine qualquer coisa nova. Essa unção que está no santo, essa unção do santo que está em você, que não é mentira e é verdade. O que é que ele está dizendo? Porque naquela época tinha os agnósticos, aquelas coisas todas, pessoas levantando contra, inventando história, falando coisas erradas, etc. e tal. Mas o que ele estava dizendo? Olha, toda vez que alguém chegar para você para ensinar aquilo que não é o evangelho, vocês já vão saber que é mentira. E não é assim? Eu estou falando para quem está cheio do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo, está cheio de confusão. Mas quem está cheio do Espírito Santo, você começa a ouvir uma pessoa, e aquela pessoa prega algo antibíblico, seu coração faz assim, igual um maracujazinho, e não recebe. Sim ou não? É assim com você? Ah, mas Moisés, quando andava com Elias, uai, Moisés andava com Elias? Uai, parece que está errado isso. Você nunca leu a Bíblia e parece que está errado. É a unção, é o evangelho que já está dentro de nós. Irmão Divan, nós nascemos espiritualmente o dia que aceitamos Jesus. Eita, glória a Deus. Nós nascemos espiritualmente o dia que aceitamos Jesus. E nós não estamos ligados no corpo de Maomé ou de Siddhartha Gautama. Nós estamos ligados no corpo de Cristo. E Ele é o Cristo vivo. Ele sabe tudo. Aí nós temos a unção do santo. E aí que é o perigo, hein? Porque você sabe quando está errando. Sim ou não? Sabe quando está participando da ceia em pecado? Sim ou não? Parece que eu não ouvi. Sim. Sabe quando está fazendo a coisa errada? Sim ou não? E aí que é um perigo muito grande. Quando o Espírito Santo te toca naquilo que você está errado, obedeça urgentemente. Porque o Espírito Santo, se é que podemos dizer isso, porque os três são iguais, mas o Espírito Santo é a parte mais sensível. Não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia não diz, não entristeça Jesus. Ela não diz, não entristeça o Pai. Ela diz, não entristeça o Espírito Santo. Ele é a pessoa mais sensível que habita em nós. Toda vez que Ele tocar em você, atenda. Toda vez que Ele fizer você conhecer algo, obedeça. Atenda ontem. Não diga assim, Espírito Santo, vou pensar. Não faça isso, você é doido? Toda vez que Ele falar, Ele já sabe o que está falando. Toda vez que Ele falar, Ele já viu o passado, o presente e o futuro. Toda vez que Ele falar, Ele já viu o coração de quem vai ser vítima, ou de quem vai ser alvo disso ou daquilo. Ele já sondou tudo, Ele já sabe tudo, Ele já conhece tudo. Quando Ele falar, não duvide dEle. Quando Ele falar, não desobedeça a Ele. Quando Ele falar, não deixa para depois, não deixa para amanhã. Respeita Ele, honra Ele, diz, Espírito Santo, Tu és aquele que me convence da justiça, do juízo, do pecado, da verdade, da direção. Obrigado. Eu vou obedecer. Amém? Paulo está dizendo, esse evangelho explode. Ele é o poder. Então por isso que Paulo não está tendo vergonha desse evangelho. Porque ele perdeu 100, mas achou 10.000. Ele perdeu a fama dele lá nos pés do Gamaliel. Ele perdeu tudo que ele tinha como autoridade, como um líder, um soldado romano bem conceituado. Mas achou Jesus. Ele achou algo maior incomparavelmente. E esse evangelho é para a conversão de todos. É para a salvação de todos, é para a libertação de todos.
Deixar e desprezar o evangelho da salvação é desprezar Jesus Cristo. Desprezar Jesus é fechar a porta do céu e abrir a do inferno. Esse evangelho, Jesus Cristo disse: eu quero que anuncie a ele a toda criatura. Pregue esse evangelho até os confins da terra. E é interessante que Jesus não está dizendo para pregar a pessoa dele, porque pregando o evangelho já se prega tudo. Ninguém pode dizer que tem Jesus se não tiver o evangelho como regra única de fé e prática. Esse evangelho é a causa da morte de muitas pessoas boas, honestas. Quem aqui já recebeu o evangelho? Vou perguntar novamente. Quando eu perguntar quem aqui já recebeu o evangelho, você diz: eu não me envergonho do evangelho. Amém? Quem aqui já recebeu o evangelho? Eu não me envergonho do evangelho. Você tem noção do quanto custou esse evangelho chegar até você? O preço do evangelho. Você tem noção? Primeira coisa, queridos irmãos, a história dos antigos, no Antigo Testamento, para que a linhagem viesse até Jesus. Tudo o que aconteceu, o auge, na plenitude dos tempos, a vinda de Jesus. Nascer aqui, viver aqui e morrer aqui para nos salvar. Você tem noção de quanto custou para Jesus? Puro, limpo, santo, que veio se sujar, não porque ele praticou algo que o sujasse, mas porque ele tirou de nós e colocou nele para nos salvar. Será que nós temos noção da dor moral de Jesus? Isaías 53, versículo 4, chama ele de homem de dores. Então são dores. A dor moral de Jesus. O que fizeram com o Filho de Deus. O que falaram contra ele. O que levantaram contra ele. Você tem noção? A dor do desprezo, não fizemos dele caso algum, nós, eu e você, caso algum. A dor do desprezo, a dor do abandono, e o pior deles, quando ele roga ao Pai: por que me abandonaste? A dor das injúrias e calúnias, porque mesmo sendo injuriado, ele não injuriava. Estão prestando atenção? A dor de Jesus não tem como você medir ela. Não foi somente verter o sangue, foi vir aqui se sujar com a nossa sujeira. Tomar sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Você tem noção de quanto custou? E como se não bastasse, agora os discípulos são convocados a ir e anunciar o evangelho. E estes porque não calaram a boca, e estes porque pregaram Jesus a tempo e fora de tempo, morreram sangrando, comido por leões, partidos ao meio, cavalos e corda. Cavalos e corda. E ele era estrangulado. Sobre a sentença, nega Jesus. Pastores que foram degolados. O próprio Paulo foi degolado, porque ele não se calou. Ele falava o evangelho a tempo e fora de tempo. Será que nós não temos vergonha de sermos a igreja que somos diante desse preço? O preço
de pessoas que foram esfoladas, outros queimados vivos para a satisfação de um doido chamado Herodes, que fez o seu jardim de noite ficar claro. E as tochas eram cristãos incendiados, queimando. E ainda põe a culpa nos próprios. O preço para que o Evangelho chegasse a nós é incalculável. Você está aqui e não pagou nada para ser salvo, mas Jesus pagou, os nossos irmãos pagaram. Foi caro para chegar a nós o Evangelho da salvação. É de graça. Talvez seja por não analisarmos o quanto custou, é que levamos essa vida a banho-maria de cristãos. Não aceitamos. A igreja ocidental não aceita o evangelho da verdade, ela quer um outro evangelho. Um evangelho mais doce. Mas eu não consigo ver um evangelho que tenha, além do doce, o amargo fel. Quando o anjo fala para João, nas revelações de Apocalipse, come o livrinho. E João come o livro. Ele diz, a princípio era o quê? Doce como mel, mas depois amargo como fel. Eis aí o evangelho. Você jamais poderá dizer que o evangelho está na sua vida, se você não paga o preço de ser alguém como o evangelho que as pessoas estejam lendo. É caro ser lido. É caro confessar. Mas é o que Deus nos chama para fazer. A partir de hoje, o Senhor quer que todos nós estejamos levantados e não tenhamos vergonha do Evangelho, que é o poder de explosão de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer aqui é receber e caminhar nele. A carta aos Romanos, chamada, como eu já disse na introdução, de Catedral das Doutrinas Bíblicas. Alguns estudiosos falam muitas coisas, até poéticas, a respeito desta carta, que é o Evangelho de Paulo, considerado o Evangelho de Paulo. Muitos dizem que se não tivéssemos nenhuma porção da Bíblia e tivéssemos a carta aos Romanos, nós poderíamos encontrar Jesus, ser salvo por Jesus, andar com Ele e morar no céu. Eles dizem que esta carta é a carta que tem os picos mais altos. Cada capítulo é um pico de uma montanha, como uma cordilheira. Mas Romanos 1,16 é 8.800 tantos metros, é o Everest da revelação. É o pico mais alto da revelação, o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dai masodai. Nós estamos vivendo num tempo do abandono do Evangelho, da falsificação do Evangelho, de virar as costas para o Evangelho, dizendo-se que vive o Evangelho. É mentira, a falsidade não entra no céu, a bijuteria não entra no céu entra os lavados, remidos, santificados, cadabaçaia. No céu entra os nascidos de novo, no céu entra aqueles que negaram-se a si mesmo, e agora confessam Jesus com as suas vidas diárias, tomando a sua cruz, caminhando todo dia, sem cessar, sem parar, sem negar, sem abandonar o barco da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Paulo revela o porquê que esse evangelho é tão precioso para ele. Ele teve o encontro com o Salvador, e o Salvador deu a ele a maneira de viver.
Por isso que ele vai dizer aos Gálatas 2:20, já não vivo eu. Diga, esse evangelho faz a maior de todas as obras em mim, depois da salvação. Diga, esse evangelho, faça assim, me mata. A obra completa do evangelho, eu, você, nós, só poderemos dizer que ela aconteceu no dia que pudermos dizer, já não vivo eu. Jesus deixou isso claro. Se você quer produzir, você tem que comparar-se com a semente do trigo. Se ela não for lançada na terra, e se ela não morrer, não vai produzir. Tem que morrer. Tem que morrer. Queridos, entenda isso. Enquanto houver vida em nós, dessa vida pregressa, nós ainda não estamos salvos. Pastor, pelo amor de Deus, não prega heresia não, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu encontro Jesus, eu nasço de novo. Porque é claro que Jesus é o Salvador e que a salvação é pela graça. Mas quando é que a revelação é clara a respeito disso? A gente fala muito. Efésios 2:8. Pela graça, sois salvos, por meio. Então, como que é esse negócio? A graça existe em mim por meio da fé. Fé de quem? Sua. Jesus precisa ter fé para me salvar. Eu que tenho que ter fé para ser salvo. O evangelho é a salvação para todo aquele que... Quem crê? Ide anunciar meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, então é a minha fé. Pela graça, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas tem que ter a fé. E aí o versículo 10 ainda deixa bem claro. Que quando somos salvos, esse poder veio para nós, a virtude dele veio para nós. Então nós agora vivemos as obras dele. E quando é que eu vivo as obras dele? Quando eu nasci de novo. Vamos lá? Coloca aí DCM. 2 Coríntios 5,15. Nós temos que morrer, queridos irmãos. E isso é tão claro para mim, tão limpo para mim, porque no dia 17 de setembro de 93, ele arrancou de mim tudo que não prestava. O cachaceiro agora está com nojo da cachaça. O drogueiro está com nojo da droga. O prostituto está com nojo do pecado. Está com nojo disso, nojo do tabagismo. Arrancou tudo, lavou tudo. O prazer dele era boate, o prazer dele era o lanchinho, o prazer dele era o programa tal, o prazer dele era isso, agora não é mais. Agora o prazer dele é estar na igreja, é buscar a fé, é ser renovado, é ser avivado. O prazer dele é fechar os olhos para o pecado, é santificar a sua mente, é buscar a vontade de Deus. Se isso não for nascer de novo, eu não sei o que é. Será que eles escutaram? 2 Coríntios 5,15. Aleluia. Se enquanto nós não morrermos, essa obra não acontece. E ele morreu por todos. O que é não viver mais para mim? É viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Por isso que Paulo vai dizer, já não vivo, não é a minha vontade, não é o meu sonho, não é a minha escolha, não é o meu querer, mas é o querer dele, a vontade dele, a escolha dele, a direção dele. Rabá, Sudai, Ganácia, eu não me envergonho desse evangelho. Sabe qual é o problema maior desse evangelho com relação a nós? É que ele nos afronta e confronta. Digo, o evangelho está contra mim, ao mesmo tempo
em favor de mim. Esse evangelho não quer você do jeito que você está. Ele está contra você do jeito que você está. Esse evangelho quer fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Jesus Cristo veio aqui para dizer: vocês estão errados. Olhem para mim e vivam em novidade de vida. Por isso eu fecho o pacote. Capítulo 4, versículo 19 de Gálatas. E o DCM vai colocar capítulo 4, versículo 19 de Gálatas. Como esse evangelho é maravilhoso. Você ama o evangelho? Paulo diz, o Paulo que nós estamos falando dele, que não envergonha do evangelho: meus filhinhos, por quem de novo? Então, as dores de Paulo, de parto, não era para que você tivesse uma casa própria, ou eu tivesse uma casa própria, um melhor emprego, um melhor salário, fizesse uma campanha para resolver os problemas. As dores de parto, que Paulo está dizendo que são dores terríveis, as mulheres que o digam. Se bem que tem umas que não têm dor, mas é raro. Eu conheço uma irmã, que ela quando viu deu à luz, mas não sentiu nada. Isso é loucura, né? Isso é coisa de milagre. Mas dores de parto, dói ou não? Parece que vocês falaram com trauma. Dói ou não? Paulo disse assim: eu estou sentindo como dores de parto. Por quê? Ele queria que Cristo fosse formado em nós. Irmão, isso parece uma loucura para esse século. Sim ou não? Parece uma loucura. Como que Cristo quer ser conhecido no mundo inteiro, sim ou não? Através de quem? Diga não, diga. De mim. E como que ele é conhecido através de mim? Com pecados? Com palavras chulas? Palavras das mais erradas, profanas, loucas, com um comportamento profano, odiando o irmão, aborrecido com o irmão, não tendo compromisso com a igreja, ou vivendo o evangelho? Por favor. Você não consegue nem perdoar as pessoas que erram com você e depois fica reclamando da vida? Quer ser perdoado por todo mundo, mas não perdoa. Quer ser amado por todo mundo, mas não ama. Quer ser entendido por todo mundo, mas não entende as pessoas. Quer que as pessoas reconheçam que você é falho, mas não reconhece que os outros são falhos. Não sabe viver. Deixa o evangelho te lavar. Deixa o evangelho te limpar. Que jeito que o evangelho me lava? Quando tem mágoa, ele fala para você perdoar. Quando tem ódio, ele fala para você perdoar. Quando você quer comunhão, como disse o Edson Favaró, evangelista, ele está falando para você orar, para você entrar em intimidade da oração. Quando você está com problema na carne, ele fala para jejuar. Quando você está com problema no sentido espiritual, ele fala para você ler a palavra e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, enfim, o segredo está em obedeça o evangelho. Pastor, eu quero. Será que alguém pode dizer isso? Menos da metade da igreja disseram que quer. Então o resto está tudo condenado. Porque é só quem viver o evangelho que será salvo. Estou sendo rude ou sincero? Por favor, rude ou sincero? Aí vem o nosso tradicional versículo. 14, 23 de João. Palavras de quem? De Jesus Cristo. Quem me ama? Quem ama Jesus aqui? E ele disse: quem me ama, guarda a minha palavra. Aquele guarda é o quê? É um guarda de memorizar?
Porque o Satanás sabe muito bem a palavra. Ou é um guarda de praticar? Viver, praticar. Porque nós não podemos ser apenas, mas Tiago fala isso para nós, 1:22 a 25. Quando ele diz: quem me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. E eu e o meu Pai viremos, e nele, nesse que me ama e pratica a palavra, faremos morada. Agora outra pergunta para o texto, regras de hermenêutica. O que é Deus fazer morada em nós? Porque aqui não é, e eu visitarei, eu mais o meu Pai visitarei, alegrarei num tempinho, depois a gente vai embora. Não, habitarei, morarei, ficarei dentro. O que é um Deus dentro de nós? Viver em novidade de vida. Eu te desafio a começar a obedecer esse evangelho como nunca. Você vai encontrar Jesus na caminhada da obediência. Ele vai vir e vai te alcançar. Aí depois, quando ele estiver andando com você, que ele vê que você realmente agora quer viver esse evangelho, vai fazer assim, ó, e vai entrar para dentro. E você vai. E aí você vai perseverando, sem abandonar o trilho. Sede forte, firme, constante, perseverante. E aí de repente, dom, 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 dom. Eu não me envergonho do evangelho que me salva. Eu não me envergonho do evangelho que me limpa, que me lava. Eu não me envergonho do evangelho que me santifica. Eu não me envergonho do evangelho que me marca. Eu não me envergonho do evangelho que me traz unção. Eu não me envergonho do evangelho que me faz brilhar a graça, a glória, a presença de Cristo. Eu não me envergonho da palavra do meu Deus. E eu quero obedecer o evangelho e resplandecer no meio de uma geração corrupta, corrompida. Eu quero brilhar como astro no mundo. Fica sobre os pés, por favor. Preste bastante atenção, você que não para na igreja, que vive andando para lá e para cá. Se nós realmente tivermos noção do que é esse evangelho, nós não piscaríamos sequer quando estivéssemos ouvindo sobre ele, porque ele é o poder de Deus. Esse evangelho é tão poderoso que na boca de uma criança ele faz a mesma obra. Na boca de um doido ele faz a mesma obra. Eu lembro do pastor Jean fazendo a obra com os que estavam em situação de rua, o bom samaritano, e guerreiros de oração também, mas era o bom samaritano. E ele estava no meio das pessoas drogadas, e levantou uma drogada no meio e disse: prepare-se, porque o Senhor te tirará desta nação em tantos dias, e prepare mais cadeiras, porque Ele vai abençoar naquela nação. Esse evangelho é tão poderoso que nós somos abençoados até por pessoas desviadas, drogadas, perdidas. Esse evangelho é tão poderoso que Deus usa até bicho para abençoar a gente. O leão não come Daniel.
O peixe leva Jonas de volta a nova oportunidade. O mar se abre, o corvo leva comida. Esse evangelho, se nós entendêssemos o poder dele e o quanto ele é forte e vivo para as nossas vidas, quando estivéssemos ouvindo a palavra de Deus, não teríamos coragem de levantar e ir ao banheiro, nem de piscar, nem de virar o olho de lado. Não teríamos coragem de ligar o WhatsApp e de pensar no passado ou no presente ou naquilo que vai acontecer fora do evangelho. Nós nos voltaríamos com tanta atenção no evangelho, e ele nos atingiria de maneira tremenda e nos transformaria mais uma vez. Este evangelho é um pão que em cada ocasião é distribuído, e cada um come a parte que precisa e é alimentado. O Senhor está levantando distribuidores de pães para a última hora, os pães do evangelho, da palavra da salvação. O Senhor está convocando uma igreja que se levante para que sem palavras anuncie o evangelho, que converte, que transforma, que liberta, que faz obras maravilhosas. Igreja, 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 ouça a voz do evangelho enquanto é tempo, porque haverá um tempo que não se ouvirá a pregação do evangelho na terra como hoje. Aproveite enquanto tem profetas que pregam o evangelho. Aproveite enquanto tem pessoas, homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que dão suas bocas para que o Senhor anuncie a sua palavra. Acorda! No dia que o evangelho for tirado da terra, as oportunidades de hoje não existirão mais. Eu tenho uma pergunta para fazer para nós, para mim e para você, para nós orarmos. Preste atenção. Você, e quando eu digo você, estou apontando para mim também. Você é uma farsa para o evangelho, uma vergonha para o evangelho. Ou você não se envergonha do evangelho e vive, e é o evangelho que alguém pode ler. Se alguém viver como você está vivendo, será salvo. Se os seus filhos te imitarem, serão salvos. Se os seus filhos imitar você, mulher, serão salvos. Se os seus pais te imitarem, filho, filha, serão salvos. Se o seu patrão aceitar Jesus como você aceitou e viver como você vive, ele será salvo. O seu ministério é sua profissão, ou é uma extensão do ser servo? Você quer ministério para aparecer, ou quer ministério para sofrer pelo amor ao evangelho? Paulo disse a Timóteo, o jovem que queria fazer tanta coisa para Deus, e Paulo via isso nele. Então ele disse a Timóteo: sofre comigo as aflições de Cristo. Evangelho não é estrelismo, estrelato. Evangelho não é ter uma posição e ficar sendo chamado disso ou daquilo. Evangelho é sofrer por amor a Jesus Cristo. Evangelho é sofrer por amor a Jesus Cristo.
cuidado com o que você deseja, porque com Cristo o maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser grande tem que ser o que serve a todos. Evangelho não tem lugar para exaltado. O Evangelho arranca exaltações. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, inclusive minha salvação. Aqui Paulo diz: ele é a salvação tanto para o judeu quanto para o grego também. E eu posso dizer, contextualizando, ele é a salvação tanto para o anapolino quanto para o goiatubense, quanto o rio-grandense, para o maranhense, o pernambucano, o baiano. Ele é a salvação para o goiano, para o mineiro. Ele é a salvação para o catarina. Ele é a salvação para o mato-grossense. Esse evangelho é a salvação para todos nós. Curva a sua cabeça. Fale alguma coisa para o Espírito Santo nesta ocasião. Responda ao Senhor a palavra que Ele nos trouxe. Paulo, que foi convertido por esse evangelho, que recebeu a revelação do evangelho, que doutrinou as igrejas com suas cartas pastorais. Paulo agora está diante da morte. Eu acho interessante quando eles retratam a conversa que Paulo teve com o centurião. Sabe quando alguém, no filme de Paulo, se você não assistiu, assista o último. Ele diz quando alguém pega uma água no oceano e vai levantando na mão, e aquela água vai saindo, vai esvaindo das mãos daquela pessoa. Ele diz: essa é a vida do homem, que ele tanto corre por ela. Mas a minha vida com Deus, com o meu Jesus, é o restante de todo aquele oceano. O cristão não vive em busca de um montinho de água. O cristão, palavras minhas bíblicas, o cristão está em busca do manancial de águas vivas. O cristão não está em busca de um copo de água. Ele está em busca da fonte da água viva. Orabacassai. E olha o que Jesus diz em João 7:37, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz o Evangelho, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorrarão até a eternidade. Então quem crê nesse evangelho jorra a vida. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele está disposto a nos dar a graça para vivermos este evangelho.